Abrimos agora, 18 horas e 55 minutos, audiência pública devolutiva para ajustes à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Hoje, dia 2 de dezembro de 2019, no Centro Cultural da Penha, Largo do Rosário, número 20, Penha. Nós vamos fazer, hoje a gente vai fazer a primeira apresentação. Vou convidar aqui a diretora de Delguso para fazer a apresentação. A gente tem está muito pertinho aqui da mesa diretora dos trabalhos, não foi possível fazer uma alteração. E ao final da apresentação, a gente vai compor a mesa para a gente prestar os esclarecimentos. Então, neste momento, eu gostaria só de registrar a presença do secretário adjunto municipal de desenvolvimento urbano, José Amaral Wagner Neto, o subprefeito de Vila Prudente, José Antônio Queija, subprefeito de São Mateus, Roberto Bernal, subprefeito de Hermelino Matarazzo, Flávio Sol. Temos também a presença do coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de São Mateus, Daniel Rosa. Renan Martim, que é coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Subprefeitura da Moca. Marlica Zucuric, que é coordenadora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da São Miguel Paulista. Eliana Aiello, que representa o subprefeito regional da Penha. Vanderlei Lázaro, representando a vereadora Edir Salles. E o Rafael Pinheiro, assessor também da vereadora Edir Salles. O desenvolvimento da proposta de ajustes à Lei 16.402 de 2016, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, teve início ainda em 2017, fundamentado no Programa de Metas 2017-2020, no qual o projeto 51, vinculado à meta 36, previa adequar a legislação urbanística e edilícia com o objetivo de regulamentar e promover a interação coerente entre os diferentes dispositivos legais. Ao longo de 2017 e 2018, foram realizadas uma série de atividades como parte do processo de desenvolvimento de uma proposta de revisão ou promoção de pequenos ajustes na referida lei. Além de trabalhos internos, como desenvolvimento de estudos e relatórios de análise, foram realizadas 2 etapas de participação pública. Em 2019, os estudos até então realizados passaram por uma avaliação criteriosa. Dessa forma, após esse trabalho de análise da primeira minuta proposta e das contribuições recebidas no processo participativo realizado, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, apresenta uma nova minuta de projeto de lei de ajustes à Lei 16.402, de 22 de maio de 2016, a ser apresentada à sociedade civil previamente ao envio ao Legislativo. Informamos que o convite para esta audiência pública foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 9 de novembro de 2019 e em Jornal de Grande Circulação em 12 de novembro de 2019, além da disponibilização da respectiva versão da minuta do projeto de lei no site Gestão Urbana desde 29 de outubro de 2019. Após essa audiência, a ata e as manifestações dos presentes serão disponibilizadas. Todos os presentes nesta audiência poderão solicitar a fala, estando abertas as inscrições para manifestação durante toda a apresentação, aqui ao lado com a Paula, aqui, tá? E ela se encerra 5 minutos após o término da exposição. Os munícipes terão 3 minutos para a exposição das questões, com respostas em bloco. Anuncio também a presença de Rogério Marinho, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Subprefeitura de Aricanduva. Eu vou chamar agora, convido ao palco, a coordenadora de Legislação de Uso e Ocupação do Solo, Rosane Cristina Gomes, para a apresentação. Por favor.
Obrigada, Patrícia. Boa noite a todas e a todos. Vou fazer uma breve apresentação dos pontos que estão sendo abordados e não abordados nessa minuta. Acho que a primeira coisa, a Patrícia falou um pouco da participação social, mas a gente vai passar uma linha do tempo geral do que foi esse processo da discussão dessa proposta de ajustes, que começou logo em 2017, com um diálogo inicial com a Comissão Municipal de Política Urbana, com algumas consultas públicas sobre as diretrizes e uma sistematização das propostas. Posteriormente, em 2018, final de 2017, começo de 2018, foi apresentada a primeira minuta do projeto de lei, e essa primeira minuta também passou por uma rodada de audiências públicas que aconteceram em fevereiro de 2018. Além de diálogos com os órgãos colegiados e do Poder Público e Civil, a CMPU, a CTLU, e em 2019 foram feitas toda a sistematização de todas as contribuições que ocorreram no ano de 2018, e a gente está fazendo a apresentação dessa segunda minuta de projeto de lei e também com a realização dessas audiências públicas, essa última audiência, de 4 que foram realizadas, que estão sendo realizadas nessa etapa, previamente ao encaminhamento à Câmara. Na etapa de participação social, a gente teve 586 contribuições na consulta pública de diretrizes, que foi aberta em junho de 2017, 931 contribuições na minuta participativa entre dezembro de 2017 e março de 2018, e nas audiências públicas presencial teve 242 contribuições, por escrito e em falas. O que norteia essa proposta que agora está sendo apresentada é o respeito a conceitos e princípios do Plano Diretor Estratégico, a não alteração de mapas e perímetros de zoneamento, a intenção de esclarecer dúvidas recorrentes na aplicação da legislação, a intenção de solucionar alguns casos omissos, que é uma legislação de uma complexidade muito grande e possível que não tenha falhas, numa complexidade tanto para fazer uma legislação para a cidade do tamanho de São Paulo, E a gente tenta aperfeiçoar a aplicação dos instrumentos previstos na Lei de Zoneamento. Os conteúdos que são abordados nesse projeto de lei, nessa minuta que está sendo apresentada e que está em disposição na gestão urbana. A gente tenta esclarecer dúvidas na aplicação dos instrumentos e solucionar casos omissos com relação à fruição pública, à fachada ativa, à cota ambiental, à transferência do direito de construir, às zonas especiais de preservação cultural, ao parcelamento do solo, recuos, ocupação incentivada ou condicionada, classificação de usos, polos geradores de tráfego, condições de instalação das atividades, usos incentivados, que é hospital, escola, hotel, reformas e fiscalização de ruídos. Ainda na parte de conteúdos abordados, no intuito de aperfeiçoar os dispositivos existentes ou criar novos com objetivos de ampliar os resultados almejados pelo PDE e pelo plano diretor, a gente tem a modulação da altura do gabarito nos miolos do bairro, ampliação do número máximo de vagas de estacionamento para os usos residenciais nos eixos de estruturação, efetivação do alargamento de calçadas através da demarcação de faixas não edificáveis averbadas em matrícula do registro de imóveis, incorporação do denominado edifício conceito, que era um capítulo que existia na primeira minuta apresentada. Ele foi incorporado no cardápio da cota ambiental. Também tem a proposta de requalificação dos edifícios existentes, isso como uma nova modalidade de reforma, meio incorporando na lei de zoneamento um conceito que foi criado no Código de Obras, que foi sancionado em 2017, aproveitamento das áreas de clubes sociais ativos e extintos,
o instrumento de transferência de direito de construir, no sentido de aperfeiçoamento, ampliação dos incentivos para a construção de habitação de interesse social da faixa 1, a adesão voluntária à cota de solidariedade e novas regras para a utilização do potencial construtivo adquirido e não utilizado. Ainda conteúdos abordados, aliás, desculpa, conteúdos não abordados, conteúdos que estavam na primeira minuta discutida em 2018 e que não estão na presente minuta em discussão. Desconto de outorga onerosa do direito de construir. Não sei se vocês lembram, na minuta do ano passado, tinha uma proposta de desconto linear de 30% no valor da outorga onerosa de direito de construir. Esse conteúdo, esse assunto não está sendo mais abordado nesse projeto de lei, nessa minuta. Aumento da cota parte máxima nos eixos de estruturação. Também era uma proposta da legislação anterior, da proposta anterior, da primeira minuta, de alterar a cota parte dos eixos de 30 para 30 metros quadrados, mantendo um artigo que já não está mais em vigor, que dava esse benefício por 3 anos. Também não está abordado desta minuta a ampliação do direito de protocolo, nem também a ampliação dos incentivos para os complexos de saúde. Foi excluída a possibilidade de considerar os estacionamentos existentes como terrenos edificados e, portanto, não sujeitos à progressão do IPTU progressivo, a aplicação do IPTU progressivo. Não está sendo abordado ou não faz parte dessa proposta a ampliação das atividades isentas de lote máximo para escolas, hospitais, shopping centers e atacarejos. Também não está sendo abordada nesta proposta a isenção do atendimento de cota ambiental para certificações, nem a prorrogação do desconto de 25% na pontuação da cota ambiental que vigorou até 2018, por 2 anos. Também não há nenhuma alteração às regras relacionadas às zonas estritamente residenciais e às zonas corredores. Principais destaques dessa minuta. E também uma das mais polêmicas que ainda que foi mantida. A modulação do gabarito tanto na zona mista quanto na zona de centralidade. Hoje, na zona de centralidade, o gabarito é 48 metros e na zona mista, 28 metros. A proposta é que nas vias com largura superior a 12 metros, essas alturas passem para 60 metros e 48 metros, respectivamente. Vagas de garagem. Vagas de garagem, a gente está falando só nos eixos de estruturação, na ZEU, né? Atualmente, uma vaga por unidade. Não é vinculado ao tamanho da unidade. A proposta é permitir que se tenha também uma vaga a cada 60 metros quadrados de área construída da unidade, área construída computável da unidade. Permitir que se faça uma utilização ou de um instrumento ou outro para o número de vagas. Habitação de interesse social, acho que esse é assim, a menina dos olhos do secretário que não está aqui hoje, que é permitir um aumento da construção de habitação de interesse social quando ela for dedicada à faixa 1, a faixa mais baixa do HIS, né, de 0 a 3 salários mínimos. Então, a proposta, hoje em dia, obrigatoriamente, você tem que construir 60% de HIS1 nas zonas especiais de interesse social. A proposta é que, se for construído 80% para a habitação de interesse social da faixa 1, o promotor ganhe mais 20% de área considerada não computável, mas também para construir a habitação de interesse social da faixa 1. Cota de solidariedade. A cota de solidariedade ela é obrigatória para as edificações com mais de 20 mil metros quadrados de área computável. Essa é uma obrigatoriedade prevista no plano diretor. O que se propõe aqui é que os empreendimentos, mesmo com área menor que 20 mil metros quadrados de área computável, possam optar por usar a cota de solidariedade com uma doação de 10% do valor do metro quadrado do terreno que consta no 414 do plano diretor,
especificamente também para a construção de habitação de interesse social, uma conta do Fundurb específica para isso. Em contrapartida, ele pode aumentar o coeficiente de aproveitamento dele até 10%, como já é permitido também para quem é obrigado a ter o pagamento da cota de solidariedade. Pode passar lá. Doação de calçadas. A doação de calçadas é obrigatória em algumas zonas de uso, zonas centralidades, com terrenos mais de 2.500 metros quadrados, na ZEU, basicamente para todos os terrenos, e nas zonas mistas com terrenos de mais de 10.000 metros quadrados. A proposta aqui é manter a doação de calçada, essa é o principal, que é muito mais certo para o município já ter essa possibilidade da doação, mas abrir também a possibilidade de só gravar uma servidão dessa área para alargamento de calçada. Quer dizer, ao invés de doar para a prefeitura, ele faz a servidão, registra no registro de imóveis essa servidão, e ele não tem os benefícios da doação. Quando você faz a doação para alargamento de calçada, você ganha potencial construtivo a mais, porque não paga em outorga onerosa. No caso de servidão, isso não acontece. Aqui é só também lembrando os principais destaques daquilo que foi excluído desta minuta, repisando aquilo que a gente falou no começo. Não tem desconto de outorga onerosa, mas é o valor do quadro 14, não vai ter essa alteração. Não tem alteração na cota parte das unidades residenciais nos eixos de estruturação urbana. Isso a gente colocou mais para dar justificar, inclusive, a gente entender desnecessário o desconto de outorga onerosa, porque a arrecadação do Fundurb está aumentando, está crescendo. Esse ano vai ser bem melhor que isso. A gente estava numa faixa de 2018 de quase 300 milhões, este ano vai ser 600 milhões, né, Neto? Mais ou menos 600 milhões de arrecadação. E também isso é um slide mais exemplificativo do crescimento de construção nos eixos de estruturação a partir de 2004, que não existia esse incentivo para construir, 2004, 2008, o azul, 2009, 2013 e 2014, 2018, também no sentido de exemplificar por que a gente não está dando aquela alteração da cota parte nos eixos, porque, na verdade, as unidades já estavam sendo construídas com um tamanho muito menor que os 80 metros quadrados que dá a cota parte de 1 para 20, nessas regiões que hoje são eixos de estruturação. Então, não é uma necessidade que se vê ou que se justifique para fazer essa alteração. Eu acho que é basicamente isso, uma apresentação bem sucinta, e a gente abre para debates e perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Rosane. A gente vai subir o telão, tá? Pode até desligar já. Não sei se der para deixar no fundo, mas acho que talvez atrapalhe aqui, acho que é melhor desligar. A gente vai subir o telão e eu vou pedir para os presentes compor a mesa. Gostaria de chamar o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, José Amaral Wagner Neto. Peço a gentileza de subir por aqui. O subprefeito de Vila Prudente, José Antônio Queixa, subprefeito de São Mateus, Roberto Bernal, subprefeito de Ermelino Matarazzo, Flávio Sol, a coordenadora de legislação de desocupação do solo, Rosane Cristina, e a assessora técnica da SMDU, Lara Cavalcante Ribeiro.
Já temos a lista, Paula? Paula continua aqui e a gente ainda vai deixar aberto por mais 5 minutos, tá? Até o presente momento temos 4 inscritos e eu gostaria de chamar a Renata Esteves, que é do Movimento Defenda São Paulo. Patrícia, eu queria falar um pouco. Melhor, Renata. Verdade, é que a gente não fez a abertura inicial, eu me atrapalhei um pouquinho, desculpa. Vou passar a palavra para o secretário para falar um pouco, agora a gente inicia a mesa com a mesa dos trabalhos. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos os munícipes e entidades que vieram participar dessa audiência, agradecer os subprefeitos, o Queijo, Vila Prudente, o Roberto, São Mateus, o Fábio e os representantes das demais subprefeituras que também vieram participar. O secretário Chucre, ele participou essa é a 4ª e última audiência, mas hoje ele teve um problema pessoal e nós estamos aqui para tentar substituí-lo e responder na medida do possível todas as questões levantadas. Eu acho que é só retomar um aspecto do que foi apresentado que é importante, que se trata de uma audiência devolutiva onde houve a incorporação das questões levantadas na primeira rodada de discussões e do processo participativo com base numa minuta lá de 2018 e onde algumas questões foram ajustadas no sentido de adequar melhor do que nós entendemos que nesse momento deve ser ajustado na lei de zoneamento. Nós fizemos os estudos necessários para fundamentar essas propostas e estamos aqui para debater com vocês as questões que foram levantadas, que serão incorporadas na consolidação final da proposta a ser encaminhada para a Câmara Municipal, onde também haverá o debate e o processo de participação no rito da Câmara. Era isso, Patrícia. Seguimos com não sei se os subprefeitos querem falar agora. Passa também. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, cumprimento a mesa, o secretário Amaral, toda a equipe da secretaria, nossos colegas aqui, subprefeitos também, e todas as entidades, associações, munícipes. Espero que hoje a gente tenha devolutivas num ambiente democrático e que corra tudo bem. A gente está à disposição também pela subprefeitura de São Mateus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria também agradecer o convite, secretário adjunto, Amaral, meus colegas prefeitos Flávio, Roberto, e principalmente a presença de vocês. Uma tarde fria, meio chuvosa, que é importantíssimo a presença de vocês aqui. A audiência é feita para escutar vocês. Uma boa noite e espero que a gente tire muito proveito disso. Podemos seguir? Muito obrigada. Então agora, valendo. Vou chamar a Renata Esteves, do Movimento Defenda São Paulo. Peço só para tomar cuidado com a escada. Senhor secretário adjunto, senhoras e senhores, primeiro eu peço desculpas pela minha voz. Em razão do tempo, eu estou bem resfriada. A minha tarefa aqui hoje é ler aos senhores, em nome do Movimento Defenda São Paulo e em nome, por enquanto, de mais 39 entidades da sociedade civil, um manifesto chamado Manifesto em Defesa da Cidade de São Paulo. Então eu passo a leitura.
está em curso pela Prefeitura mudança atual da Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo, cuja segunda minuta de projeto de lei foi divulgada em 31 de outubro último. As organizações da sociedade civil abaixo-assinadas, que representam entidades atuantes por toda a cidade, no exercício da cidadania, têm acompanhado com muita atenção e preocupação as notícias sobre o envio, por parte da administração pública, de projeto de lei à Câmara dos Vereadores com a finalidade de revisar a lei de zoneamento vigente e vem afirmar nesse manifesto que essa mudança não atende às necessidades da sociedade que vive em São Paulo. E se não atende às necessidades da sociedade que vive em São Paulo, se pergunta, esse novo zoneamento é para quem? As notícias na imprensa dão conta de que nos últimos anos, em várias oportunidades, o setor imobiliário tem levado as suas proposições diretamente ao senhor prefeito. A sociedade civil tem tentado obter tratamento igual. Requeriu mais de uma vez audiência com o senhor prefeito, mas até agora não foi atendida. O que resta óbvio é que a administração pública não dispensa aos cidadãos dessa cidade o mesmo tratamento dado ao setor da construção e comercialização de imóveis, o que indica, além de falta de isonomia, flagrante falta de impessoalidade. A minuta apresentada privilegia claramente interesses do setor imobiliário, inclusive, aparentemente, os dos fundos imobiliários, que acumulam altas cifras e que precisariam remunerar as aplicações dos seus investidores, para o que é valiosa a liberdade de construir o que lhes é mais rentável, sem o que consideram as amarras do zoneamento. No Estado democrático de direito que temos, as decisões da administração pública não podem ser comandadas pelos interesses particulares de grupos de pressão e que não correspondem ao conjunto de interesses da sociedade. Tudo isso significaria grave afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, além de desrespeito aos artigos 182 e 225 da Constituição Federal e ao Estatuto da Cidade. Pelo artigo 37, a administração pública está obrigada a obedecer certos princípios, dentre eles o da legalidade, o da primazia do interesse público e o da impessoalidade. Como ensina o ilustre professor Eli Lopes Meireles, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. A legalidade como princípio de administração significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Isso citação do professor. Assim é que se requer a imediata interrupção desse processo de revisão da Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo, para que não se produza ato administrativo viciado e inválido. Na sequência, a Lucila Lacreta vai ler o nome das associações que subscreveram até agora esse manifesto. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Próxima a falar, Lucila Lacreta, também do Movimento Defenda São Paulo. Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucila Lacreta, eu sou diretora executiva do Movimento Defenda São Paulo, entidade que congrega várias associações de moradores. Em complementação ao texto do Manifesto em Defesa da Cidade de São Paulo, aderem a esse manifesto o Movimento Defenda São Paulo, Associação Preserva São Paulo, Associação Amigos do Jardim das Bandeiras, Associação Morumbi Melhor, Movimento pela Preservação Urbanística do Campo Belo, Movibelo, Sociedade Amigos do Planalto Paulista,
Associação dos Moradores Amigos do Parque Previdência, Sociedade dos Moradores do Butantã City, Sociedade Moradores Butantã Cidade Universitária, Associação dos Moradores do Jardim da Saúde, Movimento de Oposição à Verticalização da Lapa, MOVER, Movimento de Preservação da Vila Madalena e do Sumarezinho, Coletivo Madalena Vale a Pena, Associação dos Moradores e Amigos do Sumaré, SOMASO, Sociedade e Amigos de Vila Madalena, SAVIMA, Associação dos Moradores do Bairro da Aclimação, Associação dos Amigos da Praça João Afonso de Souza Castelano, Movimento Parque Linear Caxingui, Associação dos Moradores da Vila Mariana, Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Butantã, Amacor, SOS Panambi, Associação Amigos do Panambi, Associação dos Moradores do Jardim Rolinópolis, Associação dos Moradores do City Lapa, Amocity, Sociedade Amigos da Cidade Jardim, Associação dos Moradores do Bairro do Jardim Riso, Associação dos Amigos e Moradores pela Preservação Urbanística do Alto da Lapa e Bela Aliança, Sociedade dos Amigos do Jardim América, Europa, Paulista e Paulistano, Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara, Movimento Amigos da Vila Anglo, Jardim Veracruz, Sociedade dos Amigos do Residencial Parque Continental, Associação dos Moradores e Amigos do Bairro da Consolação e Adjacências, Associação dos Moradores da Vila Cordeiro, Coletivo das Vilas Beatriz, Ida e Jataí, Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Lusitânia, Consegue Morumbi. Nós estamos abertos a mais adesões. Se alguém tiver interessado a aderir ao manifesto, o e-mail do Movimento Defenda São Paulo é defendasp@suberig.com.br. Eu vou repetir, defendasp@suberig.com.br. Muito obrigada. Mais um inscrito, Paulo Guedes, da Mitra Diocesana de São Miguel. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Meu nome é Paulo, sou da Mitra Diocesana de São Miguel Paulista e representando também a Mitra Diocesana de Santo Amaro e a de Campo Limpo, que hoje não puderam chegar aqui a tempo. Eu fiz um resumo sucinto da proposta para alteração da lei, que vou ler. A revisão da lei de zoneamento disciplina o parcelamento ou uso e ocupação do solo da cidade, definindo como os imóveis devem cumprir suas funções sociais, sendo que a cidade só cumprirá sua função social quando permite que as pessoas vivam bem e lhe dê meios para o seu desenvolvimento de todas as suas áreas de sua vida. Observa-se que no artigo 97 da Lei 16.402, no tocante que se diz a NRA 6, a atividade religiosa é tratada no grupo de atividade e local de reunião. Considerando que agora seria a hora de uma revisão nesse artigo, para que seja feita essa correção, inserindo o grupo de atividade NRA 7 para locais de culto, bem como nos seus respectivos quadros, uma vez que essa atividade já é reconhecida como local de culto pelos outros grupos de atividades, tais como os NR116, NR215 e NR37. Portanto, sugerimos que seja inserido na minuta a revisão considerando NRA7 como um grupo de atividade de local de culto. Sugerimos também que na minuta final desse projeto de lei seja inserido no seu artigo 2º um parágrafo 8º referente à não incidência de percentuais de HIS1 e HIS2 para local de culto, quanto da sua construção ou reforma, conforme documentos protocolados. Torna-se imprescindível que a atividade religiosa seja inserida no grupo de atividade NRA7, local de culto, a ser criada, e que seja retirada do grupo de atividades local de reunião. Outro assim, a Constituição Federal, no seu artigo 19, inciso 1, preconiza que é vedado ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas
subvenciná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter a eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. É notório que as instituições religiosas de diferentes crenças vêm firmando convênios com esses públicos, atendendo diversos segmentos da sociedade, complementando o poder público nas diversas áreas carentes, buscando valorizar o ser humano. Isto posto, solicitamos a aprovação das inclusões e dos acréscimos conforme os documentos protocolados. Obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Chamo agora Daniel Rosa, que é da subdição Mateus. Gostaria também de apresentar aqui a presença do chefe de gabinete da Penha, senhor Rodney, representando o subprefeito da Penha, Tiago Della Volpe. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu gostaria de me referir, basicamente, a alguns itens que existem alguns erros que eu acredito que podem ser revisados nesse projeto de lei. E um dos principais erros é quando você coloca no projeto que você não vai mexer em mapa. Muito bem, só que nós temos várias situações em que o zoneamento marca um pedacinho, às vezes 1 metro, em cima de outro terreno. Ou seja, muitas vezes existem áreas que tem uma ZEIS 2 do lado de uma ZPI. Significa o quê? Significa que 1 metro dessa ZEIS 2, por causa da falha na demarcação do zoneamento, entrou na ZPI, significando que vai contaminar essa ZPI. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta, não pode simplesmente deixar passar esse tipo de coisa. E nos atrapalha muito na análise. Nós temos que mandar para Deuso, nós temos que enviar para quê? Para que um trabalho enorme seja feito em Deuso, onde o departamento tenha que calcular exatamente quanto representa essas áreas. Por exemplo, no caso de ZEIS, onde nós temos uma ZEIS 2 e uma ZPI. Então ela tem que medir exatamente quanto vai ter em cada zoneamento. Isso muitas vezes inviabiliza o empreendimento. Um outro caso que nós temos assim, que eu vejo como grave, em ZPDS. Na tabela eu posso construir uma vez a área. Eu posso ocupar 25% dessa área. Só que eu só posso fazer 2 pavimentos. Como é que eu faço a conta? Não tem jeito. Então, o lote mínimo é 1.000 metros quadrados, significa que eu posso ocupar 25%, ou seja, eu posso construir em 250 metros quadrados. Só que eu só posso construir 2 vezes, o máximo é 2 pavimentos. E aí, fica incoerente uma coisa da outra. Então, se eu posso construir uma vez a área, eu deveria poder construir pelo menos 4 vezes ou em questão de pavimentos, para eu conseguir fazer os 1.000 metros quadrados. Isso na lei atual não é possível. Nós precisamos rever essas situações. E o principal, quando nós temos essa parte ZPDS, nós não podemos fazer HIS em ZPDS. Eu acho que é incoerente também no texto da lei. Nós precisamos rever uma série de coisas, principalmente no que diz respeito ao mapa, porque tem muitos erros na implantação desses mapas. Eu acho que é muito importante a gente estar recolocando e revisando essa parte para facilitar o trabalho, tanto nosso da prefeitura, quanto em Deuso, porque nós vamos ficar muitas vezes engessados. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Chamo agora Arlindo Amaro, arquiteto. Arlindo, por favor. Cuidado ali com a escada. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Me chamo Arlindo Amaro, morador da região do Ipiranga.
Eu fico perguntando todas as vezes que eu venho na reunião, por que não se faz primeiro os planos de bairro, que é um instrumento principal da requalificação dos bairros e melhoria da cidade. O artigo 345 diz que os planos de bairro têm que estar acompanhando o plano diretor. E a gente não vê isso aí acontecer. Então se atropela os planos de bairro, os planos regionais, que traz as melhorias de qualidade de vida para as pessoas, nos problemas viários, problema de habitação, e isso fica esquecido. Vamos fingir que a gente não está vendo isso. Então, vamos fazer primeiro o que é necessário, a revisão do zoneamento que foi aprovada em 2016. 3 anos depois, temos que fazer a lei de zoneamento valer para nós. E a cidade fica nessa situação que a gente está vendo aí. Seja do Ipiranga, seja do Capão Redondo, seja de São Miguel Paulista, a gente vê a cidade à deriva. 30 mil pessoas morando na rua, o centro da cidade de São Paulo, um desastre total, e a gente não vê as melhorias da cidade acontecer. A gente fica perguntando aqui na mesa, o que é cidade? Eu pergunto para a mesa, o que é cidade? Quais são as políticas públicas que a cidade precisa ter, que a gente não vê acontecer nos planos de bairro? Os planos de bairro esquece. Isso não é problema da subprefeitura. Nós estamos à deriva, o problema de transporte, problema de moradia, problema de saneamento, né? Problema de segurança, as calçadas, ninguém sobe, ninguém desce. Quem fica mais velho, fica pior ainda. Aí eu fico perguntando também, quanto à largura da calçada, como vai ficar o alinhamento da via? Nós vamos ficar uma via mais aberta, mais fechada, mais aberta, mais fechada. Isso causa insegurança para você andar na rua, porque o cidadão se esconde ali e não vai dar qualidade de vida para você na segurança pública. É lamentável a gente ver acontecer isso e não ver acontecer o principal, que o artigo, repito, o artigo 345 do plano diretor diz claramente que os planos de bairro têm que vir acontecendo primeiro do que revisão do plano diretor. É lamentável a gente ver essa situação acontecer por causa de interesses políticos, não de interesse público, para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, Arlindo. Chamo agora a última inscrita, Ângela Maria Calabria, que é moradora. Aproveito para anunciar a presença do senhor Valdemar, que representa o subprefeito do Itaim Paulista, Gilmar Souza Santos, e também a presença do engenheiro Silas Faria de Souza, que é coordenador de Administração e Finanças da subprefeitura do Itaim Paulista. Por favor, Ângela. Boa noite a todos, obrigada. Eu quero apoiar totalmente as proposições do movimento Defenda São Paulo, apoiar totalmente o que o senhor Arlindo falou, né? Que a gente vem falar alguma coisa, mas outras pessoas vão falando, é mesmo, é verdade. Mas eu acho assim, eu proponho estancar este movimento de mudança de lei de zoneamento, porque assim, o plano diretor 2003-2004 era já para ter uma revisão que não foi feita. Foi feita em 2016 e já se está mudando novamente. Então, assim, primeiro demora 15 anos para fazer e depois, de 2 em 2 anos, toda hora fica querendo mudar. O que é isso? Parece o STF que cada vez muda conforme o interesse dos seus clientes. Então, é assim, está assim, bem claro que o setor imobiliário manda nesse plano diretor. Está bem claro isso. Toda hora querendo mudar, aí eles encontram uma área melhor, um bairro, aqui está bom, vamos mudar, vamos propor uma nova adensamento. Então, assim, eu sou contra o adensamento do jeito que está sendo feito, com esses coeficientes enormes de aproveitamento. Esse novo projeto, essa nova lei do HIS, que está criando aberrações na cidade,
é um absurdo, eu acho que isso tem que ser revisto, é um absurdo, eu acredito que os arquitetos da prefeitura, eu não acredito que eles participem desse plano diretor, porque eu conheço a ideia, conheço a visão deles, e eles não pensam desse jeito. Eu trabalhei também na prefeitura, e a visão é outra. Da onde está vindo isso tudo, que tá deformando toda a cidade, sabe? Os bairros estão ficando deformados, e a gente está vendo monstrengos, aberrações sendo erguidas num terreninho de 10 por 25, que cabem 20 estúdiozinhos. Então, em setor imobiliário está criando invencionices, e a prefeitura está indo a reboque como sempre foi. O plano diretor é coxa de retalho, sempre foi coxa de retalho, sempre foi a reboque da proposição de um setor endinheirado. Então vamos falar direto, é isso mesmo, setor endinheirado que quer ganhar mais dinheiro, enfeia a cidade, depois vai morar em condomínios aí ao redor de São Paulo, em condomínios lindos, maravilhosos e fechados. É muito fácil para eles ficarem com o bolso cheio de dinheiro e a gente com uma cidade horrorosa, sabe? E o setor de transporte não consegue atender, água, luz, vai ficando tudo oneroso para o governo, e só uma parcela da população é que ganha dinheiro. Quer dizer, não estou impedindo que eles ganhem, mas assim, ganhar é o dinheiro acima de tudo. Então eu acho assim, a cidade não pode continuar do jeito que ela está indo, sabe? Com esse adensamento absurdo, com uma qualidade péssima de moradia. Quando as pessoas vendem os apartamentos aí, eles falam em investimento, não falam em, a senhora vai morar, eu quero uma casa nova. Não, eles vendem investimento. Então, tem gente que tem apartamento aí em São Paulo, centenas, né? E tem gente que não tem nada. Aí vai fazer o HIS baratinho, etc., que de baratinho não tem nada. A prefeitura não cobra taxas, não cobra nada, não cobra ISS, não cobra nada, para beneficiar o construtor. O construtor é que ganha, porque ele vai vender essa unidade bem cara, né? E quem vai morar, não vai morar bem, fica só com aquela ilusão de que, casa nova, que legal. Então é isso, é uma grande enganação. Eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? Porque isso aqui é para referendar a decisão que já está tomada. O plano de 2003 foi muito discutido, foi barbaramente discutido, foi ótimo. Mesmo assim, não saiu conforme muita gente queria. Este daqui já veio tudo pronto. Eu participei de todas as reuniões, em todos os céus por aí, e não adiantava falar nada. Já vinha pronto, eles contavam lá, 150 pessoas, tá aprovado. Então, a gente está aqui só para referendar essas coisas. É um paradoxo. Eu vim para protestar, porque eu não quero fazer parte desse referendo, sabe? Então, assim, a população não quer a cidade desse jeito, não quer. Obrigada. Encerrada, então, os inscritos, eu vou devolver a palavra para o secretário. Primeiro, seria importante pegar os documentos que foram lidos, né, e protocolar. Já está aqui com a Paula, secretário. Com relação vou comentar rapidamente, eu acho que o documento da Defenda São Paulo ele é bastante pesado do ponto de vista do que ele insinua, e merece uma leitura bastante cuidadosa. Embora, na apresentação, nós mostramos ali 10 questões que não estão abordadas nessa minuta, na segunda minuta, que eram fortemente defendidas pelo mercado imobiliário, a começar
pelo pedido de desconto de 30% do valor da outorga onerosa, o que afetaria a arrecadação do Fundurb, que é o fundo que tenta reequalizar o processo de desenvolvimento urbano da cidade, destinando recursos para habitação de interesse social, para mobilidade, para cultura, para a efetivação de áreas verdes e parques. Ampliação do direito de protocolo, que mantinha várias questões de muito interesse do mercado imobiliário. Ampliação dos incentivos para o complexo de saúde, que hoje é uma indústria poderosa que tem a ver com a ocupação da terra na cidade, nas suas áreas mais consolidadas. A exclusão dos estacionamentos existentes na categoria de terrenos não edificados ou subutilizados. Hoje, todos nós sabemos que o mercado imobiliário está posicionado comprando vários terrenos subutilizados. E havia o pleito de que esses terrenos não poderiam ser notificados como não cumprindo a função social da terra. Nós não estamos colocando isso, estamos retirando isso da primeira minuta. A isenção de atendimento da cota ambiental por certificação, quer dizer, também não foi aceito. A prorrogação do desconto de 25% da cota ambiental também não foi aceito. E, fundamentalmente, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que defende a Defenda São Paulo, nós retiramos todas as alterações que estavam propostas relacionadas às zonas estritamente residenciais, que também era um forte interesse do mercado imobiliário. Só para informar, nós concordamos que a Prefeitura tem que conversar com a sociedade civil. Semana passada, em função das manifestações, nós tomamos a iniciativa de defender, junto à agenda do prefeito, que seja recebida as entidades que têm divergências com relação ao que nós estamos propondo. Com relação ao que colocou o representante com relação aos locais de culto, eu acho que ele tem muita questão técnica que precisa ser avaliada. Nós vamos incorporar isso. Estamos lá à disposição na Secretaria para uma discussão mais detalhada do que vocês estão propondo. Mas não sei se você quer comentar essa questão da Mitra ou a gente... Precisamos entender melhor no documento. Acho que ele teria mais condições de te responder de forma mais adequada. Com relação a... Eu vou pular o Daniel, porque depois eu passo para a Rosane te responder. Com relação ao Arlindo, o Arlindo participou de todas as audiências, né, e sempre batalhando por essa questão dos planos de bairro. Nós estamos desenvolvendo os planos de bairro, nós estamos fechando a segunda rodada de oficinas internas da Prefeitura, com as 32 subprefeituras, fazendo todo o mapeamento dos perímetros prioritários para intervenção. Agora, no início do ano, a gente deve fazer as reuniões participativas, chama Plano de Ação das subprefeituras, que vem a ser os planos de bairro, e a gente quer entregar isso ainda no primeiro trimestre do ano que vem, 2020. Quer dizer, nós estamos numa fase, Planurb, que é outra coordenadoria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós estamos finalizando a segunda rodada de reuniões com os técnicos das subprefeituras e todas as outras secretarias que têm algum tipo de intervenção ou de planejamento de intervenção territorial nos bairros.
e a gente deve estar dando um retorno, levar para o processo participativo, levar para as instâncias de discussão em cada uma das subprefeituras. Com relação ao que coloca a Ângela Maria, eu acho que, enfim, é uma situação que nós temos que enfrentar, né, em função da necessidade das revisões. Elas se colocam por todas as dinâmicas que interferem no processo de desenvolvimento da cidade. Então, não vejo como um mal em si você enfrentar essa discussão, obviamente que tendo que respeitar todo o processo participativo. E o processo participativo, ele não é como muitas vezes tentam passar essa ideia de que ele é apenas um processo para referendar algo que já está decidido. O exemplo concreto que está aqui hoje sobre a mesa é que o processo participativo que teve com relação à primeira minuta apresentada em 2008 resultou numa revisão profunda do que estava sendo pensado naquele momento, em função das discussões que foram colocadas durante o processo participativo, seja nas audiências públicas, seja nas câmaras e nos conselhos da própria prefeitura, onde há participação da sociedade civil. Então, acho que só queria deixar registrado que todo o processo tem suas falhas, mas ele seguramente traz e incorpora as questões discutidas. Queria passar para a Rosana para falar com o Daniel sobre o porquê dos mapas. Obrigado a todos. O Renato já falou com relação às demandas da Mitra. Realmente tem que estudar, não nos tinha chegado nada sobre a proposta de criação de uma nova subcategoria de uso, mais vinculada aos locais de cultos em áreas ambientais, né, porque o NRA é só em zona de uso ambiental, não é na cidade de São Paulo como um todo. Então, realmente, a gente precisa do documento para poder estudar. Daniel, duas coisas. Existe realmente precisões de mapa porque, como eu falei na minha apresentação, a cidade de São Paulo é gigantesca. A representação do lote nem sempre é exatamente o lote descrito quando o interessado apresenta na aprovação do projeto o levantamento planimétrico com as dimensões, a representação que isso tem na base cartográfica da prefeitura nem sempre corresponde à realidade. Então, sempre vai ter distorções entre mapa e o terreno real. É uma questão de cartografia juntamente com a imprecisão que, ao desenhar uma cidade desse tamanho, a gente tem. Foi uma decisão também, já desde a primeira versão, não alterar perímetros de mapas, porque não é uma discussão dessa. Discutir perímetro de mapas, aí sim eu acho que todo mundo teria que protestar muito mais, porque é uma discussão muito mais profunda. A gente teria que ter, de novo, as oficinas de discussão, porque a gente está alterando perímetros relativamente grandes. Por mais que vocês falem, mas é um pouquinho, tem um erro mesmo, 1 metro para cá, 1 metro para lá. Enfim, então, mas foi uma decisão de não fazer alteração de mapas nesse momento. Outra coisa, o GeoSampa hoje em dia é uma das melhores ferramentas que a gente tem dentro da prefeitura, aberto ao público, e a gente consegue baixar todos os layers dos mapas e sobrepô-los sobre um levantamento feito georreferenciado. E a gente consegue ter, quer dizer, o interessado também consegue ter, a subprefeitura consegue fazer isso sem precisar encaminhar para DEUSO, para ter esse mapa com precisão, né?
Então, acho que é uma ferramenta que a gente precisa aprender a usar, que é bem legal. Para todo mundo, é aberto ao público, então todo mundo pode utilizar isso. Outra coisa que eu acho que também, acho que você viu por engano, mas nas EPDS, tem duas EPDS. A EPDS rural, essa é mais restritiva, mesmo gabarito 10 metros, mas nas EPDS urbana, o gabarito é de 20 metros. Então, se você tem uma taxa de ocupação de 0,25, coisa de aproveitamento 1, com gabarito de 20 metros, você consegue fazer 4 andares. Né? Então, a gente acabou dando uma olhadinha aqui para ver. HIS e EPDS também aí é uma intenção da legislação realmente e nessas zonas mais vinculadas a desenvolvimento sustentável, a outras atividades, não permitir a construção de habitação de interesse social. Para isso a gente já tem o resto da cidade toda para permitir esta atividade que é extremamente importante. Eu acho que é isso. Então, com relação à delimitação das zonas, você diz que a cidade é muito grande, etc, etc. Mas tem que chegar no detalhe. Quando vai fazer... A gente teve esse problema de 2003, cortar uma quadra, passar uma reta numa quadra, precisa saber que lotes estão sendo atingidos. Então tem que chegar no detalhe e não fazer um lote ser cortado por duas zonas, sabe? Então acho que tem que chegar nesse detalhe. O morador, a pessoa não tem culpa e tem que ter uma solução. Ele não pode ficar com duas zonas e obedecer duas índices, vários índices. Eu acho que tem que ser corrigido mesmo. Eu acho que não é brincadeira. Obrigada. Só responder para Calabria. Bom, Calabria não é brincadeira, né? Realmente não é brincadeira. Não é isso. Eu estou falando que tem imprecisões. Tem precisão até porque o levantamento planaltimétrico do interessado, quando ele faz o levantamento do terreno, pode não corresponder ao que a gente tem de levantamento cadastral. Tem uma imprecisão que não é uma imprecisão da cidade de São Paulo como um todo. Os lotes não são divididos, não são iguaizinhos na representação de quadra fiscal numa representação real. Né? Então, tem isso. E além do mais, tem alguém de processamento aqui? Tem, estou vendo. Mas, enfim, tem uma imprecisão também por conta de georreferenciamento. Você até recurva, né? Por mais que algumas pessoas não queiram acreditar nisso, a gente tem a terra curva, então tem uma pequena diferença de mapa entre mapa e realidade. E é isso que causa uma certa distorção. Mas dá umas diferençazinhas assim. Mas não é o caso do lotinho, né? Acho que é um problema de glebas maiores que lotinhos. Não, acho que não é um problema de lotes pequenos. E também, né, nesse zoneamento especificamente, se teve cuidado de não cortar quadras. Né? Eu acho que isso está com zoneamentos diferentes. Que teve um erro da 3885, enfim. Mas aí vai se aperfeiçoando e a gente vai melhorando. Só um minuto, por favor. O senhor o Arlindo Amaro pediu a fala novamente. Podemos abrir, secretário? Então, eu só queria falar para o secretário sobre o senhor falou sobre os planos de bairro, de fazer novas oficinas, e nós temos já um plano de bairro pronto, que é o artigo 57.537 de 2016. Foi feito oficinas, foi chamado nas subprefeituras, foi conversado com todos os subprefeitos, secretariado, enfim. O plano de bairro não tem que se fazer oficina, a receita do bolo está pronto. É só pegar e fazer o bolo, gente. Então, o que está sendo feito agora é com base naquele documento que é o diagnóstico sócio-territorial de cada uma da sua prefeitura, agora estabelecendo plano de ação, ver como que
o que está no plano de metas, o que está no orçamento, o que está na LOA e estabelecer a prioridade dos perímetros que vão ser, enfim, investidos. Mas é com base naquele documento. O documento precisa que você fazer o novo processo, uma nova receita. É o plano de ação para os planos de bairro. Porque nós vemos aí, como foi comentado aqui, a cidade tem 1.500 km², 30 mil pessoas dormindo na rua. Então, e a questão dos bairros, que a gente fala, eu acompanho todas as audiências públicas, é uma vergonha a gente ficar ouvindo a mesma coisa. E você vê em todos os bairros da cidade de São Paulo, cada vez pior. Desde 2002, ou melhor, desde a Constituição 88, que nós vemos a cidade andando para trás. É plano diretor, é revisão, é conselho participativo que não participa de absolutamente nada. Eu sou conselheiro, a gente vai nos conselhos, é só bater papo, conversa, porque não se tem projeto. A gente fala o que fazem as coordenadorias de planejamento urbano na subprefeitura. A gente fica perguntando o que fazem as coordenadorias de planejamento na subprefeitura. Eu não sei se o subprefeito pode falar para a gente o que fazem. Obrigada, Arlindo. Secretário, ainda podemos... Sim. Ok. Então, eu passo agora para a fase final. Agradeço a participação de todos. São 8 horas agora. Todas as informações sobre essa audiência pública será divulgada e publicada no site Gestão Urbana. Logo a gente já terá os dados das primeiras audiências e essa encerra esse ciclo de discussão nesta etapa do projeto. Muito obrigada a todas. Boa noite. Boa noite, Ana.